Você alguma vez parou de verdade, para se perguntar por que trabalha tanto, por que acorda cedo, se esgota dia após dia e depois entra numa casa onde a sua presença parece ser mal tolerada? Por que se sente sozinho, mesmo estando num relacionamento? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta difícil. E se a pessoa para quem você trabalha, tanto para sustentar, for aquela que, silenciosamente, o está a destruir? Isto não é um exagero dramático, é uma realidade para mais homens do que se imagina. E o silêncio em torno deste assunto não existe porque é raro. Existe porque a dor masculina não está na moda. E o dano vindo de uma mulher é impensável na narrativa que nos foi ensinada. Christina Hoff Sommers, uma filósofa que passou anos a analisar o discurso de gênero, alertou-nos sobre este desequilíbrio. Numa cultura que ilumina agressivamente a vitimização feminina, o sofrimento masculino tornou-se invisível. Ela descreveu isto como uma empatia seletiva, onde as feridas de um gênero são transmitidas para todo o mundo, enquanto as do outro são enterradas. Mas essa ferida que você carrega, ela é real. A pressão emocional, a manipulação, a sensação de que nada do que você faz é suficiente, não é o jeito das mulheres. Não é normal. Pode ser abuso. A maioria dos homens nunca reconhece a armadilha porque ela não se parece com uma. O abuso feminino nem sempre se manifesta com violência ou gritos. Às vezes manifesta-se como expectativa sem gratidão, crítica sem compaixão e controlo sem responsabilidade. E como a nossa sociedade lhe alimentou um mito, o de que todas as mulheres são carinhosas, inofensivas e moralmente superiores, você nunca vê o golpe a chegar, mas precisa de o ver agora. Você pode acreditar que, por ser bem-sucedido, confiante e respeitado no trabalho, não poderia ser um desses homens. Mas o abuso nem sempre visa mantê-lo em casa, às vezes ele o empurra para se matar a trabalhar, não por amor, mas por controlo. Muitas mulheres abusivas não querem um parceiro, elas querem um ativo, um recurso, um burro de carga que possam dirigir e diminuir, desde que o dinheiro continue a entrar. E aqui está a verdade mais dura. Talvez ela não o ame, talvez ela ame o que você faz por ela. Somers ensinou que o discurso de gênero deve estar enraizado na realidade, não na ideologia. A realidade é que algumas mulheres usam o afeto como arma. Elas usam a culpa em vez dos punhos, o silêncio em vez das bofetadas, e a sociedade permite, porque se recusa a acreditar que as mulheres são capazes desse tipo de escuridão. Mas elas são. Alguns homens vivem em escravidão financeira e emocional, pensando que são provedores. Eles usam o seu sofrimento como um emblema de masculinidade, sem nunca perceber que a mulher pela qual se estão a destruir os está a destruir de propósito. A máscara da doçura. Disseram-lhe que as mulheres são naturalmente carinhosas, que são o sexo mais gentil, que a sua influência é suave, maternal, emocionalmente inteligente. E embora isso possa ser verdade em muitos casos, é exatamente este estereótipo que protege as mulheres abusivas da responsabilidade. A arma mais perigosa é aquela da qual você nunca suspeita. Algumas mulheres não precisam de gritar para dominar, não precisam de bater para magoar. Elas governam através de engenharia emocional, minando-o de formas subtis e repetidas, até que a sua identidade se torne uma sombra do que já foi. Se você está a ser constantemente criticado, diminuído ou levado a sentir que as suas necessidades são egoístas, pergunte a si mesmo: isso é amor ou é controle disfarçado de honestidade emocional? Ela pode dizer: você não está se a fazer o suficiente por esta família, mesmo quando você trabalha mais de 60 horas por semana. Você é demasiado emocional quando finalmente desabafa sobre o estresse ou a dor. Homens de verdade não se queixam quando você pede respeito, apoio ou intimidade. Isto não é feedback.
é condicionamento. E tem como objetivo corroer o seu sentido de identidade. Como argumenta Christina Hoff Sommers, uma das consequências mais prejudiciais da política de gênero moderna é a sua recusa em reconhecer a agência feminina na prática do mal. Enquanto a agressão masculina é dissecada, condenada e patologizada, a manipulação feminina é ignorada, romantizada ou até recompensada. Você provavelmente já viu a mulher que ridiculariza o marido em público, que retém o afeto até conseguir o que quer, que monitoriza os gastos dele, enquanto estoura os próprios cartões de crédito. E a sociedade ri. Ela só tem uma personalidade forte. Não, não tem. Ela é abusiva. Mulheres manipuladoras não isolam os homens, trancando-os num quarto. Elas isolam-nos, drenando-os emocionalmente, até que não lhes reste energia para se conectar com outros, especialmente com outras mulheres, que possam mostrar-lhes bondade ou lembrar-lhes do seu valor. Elas reescrevem a história. Elas distorcem discussões. Dizem-lhe que a sua memória está com defeito, que as suas emoções são irracionais, que você é difícil de amar até que você começa a acreditar que a sua única chance de afeto é a obediência. E aqui está a armadilha. Quanto mais simpático você é, pior ela se torna, porque você não está a ser recompensado pela sua lealdade. Você está a ser treinado para responder à crítica com um pedido de desculpas, para responder à frieza com presentes, para responder à distância com perseguição. Ela pode nunca lhe tocar, mas todos os dias ela reivindica a sua confiança, o seu tempo, a sua autonomia e chama aí a isso de normalidade. É por isso que os homens muitas vezes não reconhecem que estão a ser abusados, porque o abuso está embutido na rotina, no ritual, no que passa por amor, numa cultura que não se importa com o bem-estar masculino. Se você está constantemente a pisar em ovos na sua própria casa, isso não é estabilidade. Se tem pavor de ir para casa, mas não consegue explicar por quê, isso não é normal. Se ela ignora a sua dor, mas exige o seu trabalho, isso não é uma parceria, é exploração. E se você aceitou isto como a sua vida, então mentiram-lhe. Disseram-lhe que ser um bom homem significava carregar mais do que a sua parte, ficar em silêncio, sacrificar tudo. Mas ser usado não é um sinal de amor, é um sinal de posse. Você não é o servo dela. Você não é o seu saco de pancada emocional. Você não é a sua conta bancária, o seu faz-tudo, o seu bode expiatório, a sua ama, o seu projeto. Você é um ser humano e merece ser tratado como tal. A ilusão da parceria. Vamos falar sobre o que muitos homens pensam que têm: uma parceria. Vocês partilham uma vida, uma casa, talvez filhos. Você trabalha arduamente, por vezes para além dos seus limites, porque é isso que um provedor faz. É assim que o amor se parece, certo? Mas e se a sua relação não for uma parceria? E se for uma transação com a qual você nunca concordou? Algumas mulheres não querem um colega de equipa. Elas querem um homem numa coleira. Alguém que financie o seu estilo de vida, absorva os seus humores e carregue o fardo emocional por ambos, tudo sem esperar reciprocidade. Isto não é um estereótipo. É um padrão repetido silenciosamente em lares por todo o mundo. Christina Hoff Sommers alertou para uma cultura que empurra os homens para uma responsabilidade inquestionável, enquanto isenta as mulheres de qualquer escrutínio real. Quando as mulheres exploram os homens, isso é muitas vezes reformulado como empoderamento. Quando os homens se manifestam, são rotulados de fracos ou amargos. Aqui está a verdade brutal. Se você está a sacrificar a sua saúde, a sua paz e os seus sonhos enquanto ela não sacrifica nada, você não está numa relação. Você está num contrato que nunca negociou. Ela diz-lhe:
Você precisa de trabalhar mais. Devia ser mais disponível emocionalmente. Você não faz o suficiente em casa. Você não está a ser um homem de verdade. Enquanto isso, ela não contribui financeiramente. Não inicia a intimidade. Trata o seu tempo como dispensável e a sua fadiga como fraqueza. E a pior parte, você começa a concordar com ela. Você força-se ainda mais, acreditando que o seu esgotamento é um sinal de força, que a sua exaustão é uma prova de amor. Você confunde sofrimento com compromisso. Mas aqui está o que você precisa de entender. O amor não drena, ele restaura. A verdadeira parceria nutre ambas as pessoas. Se apenas uma pessoa está a prosperar, não é amor, é parasitismo. Você lembra-se de quem era antes de ter que pedir permissão para descansar? Antes de sentir a necessidade de provar o seu valor todos os dias apenas para conseguir um sorriso? Antes de acreditar que a única maneira de manter a paz era silenciar as suas próprias necessidades? Não é assim que as relações deveriam ser. Mas a sociedade não lhe ensina isso. Ensina-lhe que o seu trabalho é dar, absorver, suportar. E então você dá, você suporta, você esvazia-se até que um dia nem se reconhece mais. E quando você finalmente desmorona, emocional, física ou financeiramente, você acha que ela lhe agradecerá por todos aqueles anos de sofrimento silencioso? Ou ela olhará para você da mesma forma que se olha para uma ferramenta que finalmente se desgastou? Porque é assim que as mulheres abusivas veem os homens, não como parceiros, mas como utilidades, úteis até deixarem de o ser. E é por isso que você precisa de parar e fazer um balanço. Não porque é fraco, mas porque você importa. A sua felicidade importa. O seu descanso importa. A sua voz importa. Você não está aqui para ser minerado até ao vazio. Você está aqui para ser valorizado, respeitado e cuidado, não como uma função, mas como um homem. Controlo em nome do amor. Dizem que o amor deve fazê-lo sentir-se livre. Mas e se o amor se tornou uma coleira? E se o afeto é a linguagem da obediência? Podem dizer-lhe que o amam, mas no momento em que a questiona, a confronta ou estabelece limites, esse amor evapora. E no seu lugar surge o silêncio, a culpa ou o castigo. Isso não é amor, é controlo. Mulheres abusivas nem sempre levantam a voz. Elas levantam as suas dúvidas. Elas manipulam através de afeto seletivo, aprovação condicional e distorção psicológica. Elas dir-lhe-ão: eu só quero o melhor para nós. É você que está a estragar tudo. Se me amas, farás esta pequena coisa, e depois outra, e mais outra, até que a sua vida inteira gire em torno de a manter calma, de a manter feliz, de a impedir de explodir. E se alguma vez recuar, se alguma vez ousar dizer não, notará algo assustador. Ela não quer os seus limites, ela quer a sua rendição. Christina Hoff Sommers criticou frequentemente como o discurso de gênero eliminou a simetria moral. Isso significa que julgamos o comportamento dos homens por padrões morais, mas justificamos o comportamento das mulheres através de sentimentos, traumas ou contexto. É assim que as mulheres abusivas escapam à responsabilidade. Ela não é controladora, é ansiosa, não está a reter afeto, está empoderada. Não é cruel, é apenas emocional. Mas vamos parar de mentir a nós mesmos. Se um homem envergonhasse os desejos da sua parceira, a isolasse de amigos e família, controlasse o seu acesso a dinheiro e ameaçasse a sua reputação, ele seria instantaneamente rotulado como abusivo. Então, por que quando uma mulher faz exatamente as mesmas coisas, chamamos a isso de difícil ou imaturidade emocional? Essa é a manipulação, essa é a fachada. Ela está a usar o guião cultural da inocência feminina para mascarar um dano intencional.
Pense na sua vida. Você está constantemente à procura da aprovação dela, a pisar em ovos, a atuar para ter um momento de paz? As suas necessidades são sempre enquadradas como irracionais? O amor dela só é acessível quando você é submisso? Isso não é um relacionamento, é um regime. Ela pode não usar as mãos. Não precisa. Ela usa o seu sentido de dever, usa o seu medo de conflito, usa o facto de que a sociedade não acreditará em si. Era sobre isto que Christina Hoff Sommers nos estava a alertar. Quando transformamos a feminilidade num escudo contra a crítica, permitimos que mulheres abusivas operem com impunidade. Fizeram-no acreditar que você é o forte, o protetor, o provedor. Mas quem o está a proteger a si? Quem está a garantir que você está bem? Porque o amor não deve exigir que você encolha, se quebre e desapareça. Você não é o saco de pancada emocional dela. Não é o seu peão, não é o seu refém numa casa que você pagou. Se o seu amor está a ser transformado numa coleira, se o seu dar é recebido com um tomar sem fim, se a sua paz só vem após a submissão, você está a ser abusado. E no momento em que nomeia isso, a cura começa. O sistema não está preparado para acreditar em si. Você pode estar a pensar: ok, talvez algo disto soe familiar. Talvez eu tenha sido manipulado. Talvez isto explique a exaustão, o ressentimento, a solidão que não consigo expressar em palavras. Mas ainda assim, há aquela voz dentro de si a dizer: eu consigo lidar com isto. A vida é assim. Eu sou um homem, sou forte. E essa voz não é a força a falar, é o condicionamento, é o mundo a ensiná-lo a suprimir a sua dor para preservar o conforto dela. Disseram-lhe para ser homem, para não fazer uma cena, para não chorar. Você foi programado para acreditar que o abuso só conta quando é violento, quando é visível, quando deixa marcas. Mas o abuso emocional deixa cicatrizes por dentro. E elas não desaparecem só, porque ninguém as consegue ver. Christina Hoff Sommers denunciou há muito tempo o ponto cego cultural em torno da dor masculina. Ela apontou para um sistema que criminaliza os erros dos homens enquanto desculpa a malícia das mulheres, e uma máquina mediática que reafirma incessantemente a ideia de que os homens magoam e as mulheres são magoadas. É por isso que o seu sofrimento parece invisível, porque o sistema nunca foi construído para o enxergar. Se você falar, arrisca-se a ser ridicularizado. Se gritar por ajuda, arrisca-se a ser chamado de fraco. Se defender, arrisca-se a ser chamado de abusivo. E se ela decidir escalar a situação? Ela não precisa de provas, não precisa de hematomas, só precisa de chorar, só precisa de contar a história certa, à pessoa certa. E toda a sua vida pode desmoronar-se. Você acha que isto é dramático? Olhe à sua volta. Quantos homens perderam as suas casas, os seus filhos, as suas reputações porque uma mulher escolheu usar o sistema como arma contra eles? Acusações falsas, relatórios policiais manipulados, batalhas em tribunais de família, onde o amor de um pai não significa nada contra as lágrimas de uma mulher. Se está numa relação onde a sua parceira o ameaça de o arruinar se você não obedecer, isso não é drama, é terrorismo psicológico. Ela pode dizer: se me deixares, farei com que nunca mais vejas os teus filhos. Boa sorte a convencer alguém de que és a vítima. Vai em frente, tenta contar a alguém, desafio-te, e você acredita nela. Não porque ela é forte, mas porque o mundo acreditará nela, mesmo que esteja a mentir. Esta é a constatação mais horrível de todas. Mulheres abusivas são muitas vezes protegidas pelas mesmas leis que deveriam defender os vulneráveis. E você? Você foi tornado descartável, porque é um homem, e os homens, como a cultura lhe diz, frequentemente, são sempre o problema.
mesmo quando são eles que estão a sangrar. Então você fica, você tolera, diz a si mesmo: não é assim tão mal. Mas aqui está a verdade. Se precisa de minimizar o seu sofrimento para sobreviver, já é mal demais. Você não está louco, você não é fraco, você não está sozinho, você está simplesmente preso numa mentira que nunca foi destinada a protegê-lo. E agora é hora de acordar. Porque quanto mais tempo permitir ser usado, silenciado e punido por ser humano, mais difícil se torna recuperar a sua vida. O abuso é real, o custo é alto, e você merece mais do que isto. A guerra oculta contra a sua identidade. Há uma razão pela qual as mulheres abusivas não controlam apenas o seu tempo, o seu dinheiro ou o seu corpo. Elas vão atrás de algo mais profundo, a sua identidade. Elas querem desmantelar a versão de si que é independente, confiante e de pensamento livre, e substituí-la por uma versão que é obediente, carregada de culpa e constantemente a perseguir a aprovação delas. E fazem-no metodicamente. Elas ridicularizam os seus interesses, menosprezam as suas ambições, insultam a sua masculinidade, mas apenas o suficiente para o deixar a duvidar de si mesmo. Elas destroem o seu autorrespeito, um insulto subtil de cada vez, para que você se torne mais fácil de dirigir, mais fácil de culpar, mais fácil de possuir. Você começa a adaptar-se aos humores dela como se estivesse a caminhar num campo minado. Você mede as suas palavras, regula o seu tom, desempenha o papel de pacificador, não de parceiro. Mas quanto mais se ajusta para sobreviver, mais de si mesmo desaparece. Isto não é um mal-entendido. Não é um conflito de personalidades. É erosão psicológica. E está a acontecer a homens de fato e gravata, de uniforme, de botas com biqueira de aço, em todas as classes e cantos da sociedade. Christina Hoff Sommers alertou que, quando privamos os homens do direito de nomear o seu próprio sofrimento, criamos uma cultura onde os homens servem e as mulheres são servidas, onde os homens são sobrecarregados com dever e culpa, enquanto as mulheres são absolvidas de responsabilidade, mesmo quando prejudicam os outros. E é exatamente isso que acontece em relacionamentos abusivos. Se encontra a pedir desculpa só para manter a paz, você não está em paz, está em submissão, se o fazem sentir que o seu trabalho é proteger os sentimentos dela. Mas ninguém protege os seus. Você não está apaixonado, está em servidão. O que é pior é a forma inteligente como o abuso se esconde sob um comportamento normal. Ela não grita, corrige-o para o seu próprio bem. Não o insulta, oferece feedback. Não sabota a sua liberdade, tem padrões elevados. E você obedece porque quer ser um bom homem, um parceiro amoroso, um pai forte. Mas quando a sua bondade é usada contra si, quando a sua lealdade é usada como arma para o manter silencioso e pequeno, isso já não é um relacionamento. É um desequilíbrio de poder disfarçado de amor. E aqui está a verdade, que dá um soco no estômago. Talvez ela nunca o tenha amado. Talvez ela só tenha amado a versão de si que servia os interesses dela. Aquele que trabalhava sem descanso, que pagava sem questionar, que pedia desculpa, sem estar errado. Isto não é apenas tóxico, é calculado. E se você ficou por causa dos filhos, por causa da culpa, porque estava à espera que ela mudasse, então precisa de ouvir isto com clareza. A mudança não virá. Não de alguém que investiu no seu silêncio, não de alguém que beneficia do seu sofrimento. O que precisa de mudar é a sua consciência. O que precisa de mudar é a sua decisão de parar de desempenhar um papel que o está a matar. Porque um homem que se esqueceu do seu próprio valor é o mais fácil de controlar. Mas um homem que acorda, esse é o que se torna imparável. Reivindicar-se a si mesmo. Se chegou até aqui, é porque algo em si já sabe.
talvez ainda não o tenha admitido totalmente, mas uma parte de si reconhece a verdade. Você não está a viver livremente, não está a descansar, não está a receber, está constantemente a dar e nunca é suficiente. A sua relação tornou-se um trabalho a tempo inteiro, sem salário, sem elogios e sem estratégia de saída. E a parte mais perigosa, você pensava que era apenas isso que significava ser um homem. Vamos quebrar essa mentira. Ser um homem não significa tolerar desrespeito, não significa sacrificar a sua sanidade para proteger o conforto de outra pessoa. Não significa permanecer numa relação que o humilha, o drena ou o manipula. Christina Hoff Sommers disse-o da melhor forma. A posição moral das mulheres deve ser conquistada como a dos homens, mas em dinâmicas abusivas, presume-se que a mulher é inocente, gentil e justa, enquanto se presume que o homem é descartável. E se você aceita essa presunção, se aceita este papel, eles escreverão a sua história por si. E ela termina sempre da mesma maneira, quebrado, amargo e descartado. Mas você pode escolher um final diferente. Pode reivindicar o seu valor próprio. Pode redefinir como o amor deve ser. Pode começar a fazer a si mesmo perguntas que tem evitado durante anos. Por que me sinto tão sozinho na minha própria casa? Por que me sinto culpado por querer descansar? Porque tenho medo de dizer a minha verdade? Porque essas perguntas são as rachaduras na barragem, e uma vez que elas se abrem, você não consegue mais conter a enxurrada da verdade. Ninguém virá para te salvar. É você quem precisa dizer: basta. Basta de manipulação, basta de jogos de culpa, basta de privação emocional. Basta de uma vida onde você entrega tudo e ainda assim se sente um fracasso. Você não está aqui para sobreviver à disfunção de outra pessoa. Você não está aqui para bancar o conforto de alguém enquanto morre por dentro. Você não está aqui para servir. Você está aqui para viver. E não será fácil. Você talvez enfrente a incredulidade, talvez perca pessoas, talvez tenha que reconstruir tudo do zero, mas você finalmente estará construindo a sua vida, e não uma vida projetada para agradar alguém que nunca se importou de verdade com o seu bem-estar. Existe força em se afastar. Existe poder em chamar o abuso pelo que ele é, mesmo que ninguém o aplauda. Existe honra em proteger a sua alma, mesmo quando o mundo lhe diz para permanecer em silêncio. Você não precisa gritar para ter a sua vida de volta. Basta parar de entregá-la a quem não a valoriza. Você não é fraco, você não está quebrado, você não está sozinho. Você é um homem digno de respeito, amor e liberdade. E se ninguém jamais lhe disse isso antes, que esta seja a primeira vez que você finalmente escuta. Curta, compartilhe, inscreva-se e apoie o canal pelo link na descrição. Um abraço!